Bom dia, que a graça do nosso Deus e Pai, o Senhor e o Salvador Jesus Cristo de Nazaré, a pessoa amada do Espírito Santo, seja conosco, seja com você, comigo neste dia e com todos quantos o buscarem, porque a Bíblia diz que quando nós o buscarmos, queridos, de todo o nosso coração, nós vamos encontrá-lo e vamos ser encontrados por Ele. Ele vai nos permitir encontrá-lo. Isso é tremendo, está escrito no livro da Palavra de Deus. Em Jeremias 29 fala isso, 11, 12, 13 e 14. Esses textos estão escritos na Bíblia, na Palavra de Deus. E ela tem que ser, amados, para nós, regra de fé, conduta do nosso viver cristão. Você tem que ser um com a palavra, uma com a palavra. Você e eu temos que estar intrínsecos com a palavra, porque a palavra é Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Deus vivo, o que morreu por mim e por você naquela cruz. Eu oro para que essa palavra possa operar de forma gloriosa, grandiosa, poderosa, transformadora em nós, em você, em mim e em todos quantos derem ouvidos à palavra. Eu peço para que você compartilhe, para que você entre no canal, para que você clique lá, dê um joinha, para que você receba a cada vez que eu colocar um texto novo, você possa estar sendo avisado. Em nome de Jesus, amém? Seja a boca de Deus. Hoje nós vamos dar continuidade falando sobre a origem de tudo e eu vou dar um subtítulo, que é o Senhor Jesus ensina os discípulos com o Espírito Santo. Eu vou ler em João capítulo 20, verso 19 e 22, nós lemos assim. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancados as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. O texto original no grego, ele traz uma ideia de soprar dentro e não simplesmente sobre, por fora, né? Ao soprar, o Senhor Jesus insuflou nos discípulos o Espírito Santo. E desse modo, Deus entrou no espírito deles com o Espírito. Espírito, quando você ler na Bíblia Espírito com letra maiúscula, é o Espírito de Jesus Cristo glorificado. É o Espírito do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Então, quando o Senhor Jesus soprou, naquele momento, ele inseminou os 11 discípulos. E pela primeira vez, como nós já estudamos anteriormente, eu falei que durante todo o Velho Testamento, né, Deus usou de todas as maneiras para inseminar esse sêmen divino, a semente divina na vida do homem. E não foi possível, mas com a vinda de Jesus, com a sua morte e a sua ressurreição, ele pôde implantar no espírito humano essa semente milagrosa. E com isso mudou a genética dos discípulos, né? Daqueles que que receberam o Espírito Santo. Então, eu quero confirmar assim para você, que a morte de Jesus Cristo lá na cruz não foi o final da sua obra aqui na terra, foi apenas a sua obra redentora, isto é, morrendo em nosso lugar. Ele cumpriu toda a justiça e nós fomos justificados por ele, nele, você e eu, fomos e somos justificados. Então agora, novamente, nós podemos ter acesso a Deus, que nós perdemos isso quando Adão e Eva pecaram lá na queda no paraíso, né? E o objetivo de Deus
não era apenas esse. O que Deus queria mesmo era gerar filhos para ele, ter uma família de filhos com o DNA de Deus, com sêmen de Deus. Ele queria entrar em nós, ele queria nos dar a sua vida. Por isso, esse texto de João fala que quando Jesus ressuscitou, aconteceu esse algo extraordinário, algo que Deus esperava desde a queda do homem, desde a queda de Adão lá no paraíso. Esse texto que eu li para vocês em João 20, 19 ao 22. Então, eles receberam o Espírito Santo. Deus entrou no espírito dos discípulos. E naquele momento, amados, Jesus Cristo inseminou os 11 discípulos, entrou no espírito dos discípulos com seu espírito pela primeira vez. Essa semente divina foi implantada no espírito humano. E nós devemos glorificar, engrandecer, exaltar, dizer aleluias, glória a Deus, porque foi um milagre. Isso mudou totalmente a genética daqueles homens, daqueles discípulos. Porque segundo a genética humana caída, após Adão e Eva terem se contaminado com o pecado, eles, se você ler o texto, você vai observar que eles estavam trancados em casa com medo dos judeus. Mas depois que o Espírito Santo, o Espírito de Jesus ter ascendido aos céus, e eles terem recebido pelo sopro divino a semente de Deus, o Espírito Santo entrou no espírito deles. Eles foram orar. A Bíblia fala no texto que eles oraram por 10 dias, se encheram do Espírito Santo. E no dia de Pentecoste, houve uma nova genética que se manifestou neles. Eles estavam revestidos de poder. Ficaram intrépidos, pregaram o evangelho aos mesmos judeus de quem antes eles tinham medo. Naquele dia, quando Pedro pregou, a Bíblia diz que aconteceu algo extraordinário. Aqueles mesmos judeus, creram na palavra de Deus, creram no Senhor Jesus e foram batizados, diz o texto. Que mudança maravilhosa ocorreu na vida daqueles homens. Tremendo. A semente divina foi inseminada neles. Então, a palavra de Deus, pregada, aqueles que a ouvem, que são tocadas por ela, que recebem a palavra. Receber a palavra, irmãos, é receber Jesus Cristo de Nazaré, porque a palavra é a palavra viva, a palavra escrita é Jesus, desde Gênesis até Apocalipse. A palavra é Jesus. E Deus a engrandeceu acima do seu próprio nome, diz a palavra de Deus. E você vê que aqueles homens simples que andaram com Jesus, que estavam com medo dos judeus, quando o Espírito da palavra, o Espírito Santo, o sopro divino entrou na vida deles, eles ficaram revestidos de poder. Foi no dia de Pentecostes, lá em Atos, se você ler Atos 2, você vai ver esse acontecimento. No dia de Pentecostes, uma nova genética se manifestou na vida deles. E eles estavam revestidos de poder e pregaram o evangelho aos mesmos judeus de que antes eles tinham medo. E naquele dia o texto diz que 3.000 pessoas creram no Senhor Jesus e foram batizadas. Eu quero declarar que esse mesmo poder, essa unção do Espírito Santo possa tomar
conta do seu coração, entrar na sua vida e fazer você uma pessoa intrépida, eloquente, pregador da palavra de Deus, que não vai ficar com a sua boca calada, mas vai ser boca de Deus neste mundo e levar Jesus a todos aqueles que ainda não o conhecem, em nome de Jesus Cristo, amém? Essa palavra mexe muito comigo. Eu falando para vocês aqui, eu estou sentindo a presença, o poder de Deus em mim. Meu coração está assim, ó, para sair pela boca. Mas eu louvo a Deus, porque essa semente divina está inseminada no nosso espírito, pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Receba essa palavra nesta manhã, em nome de Jesus, e não deixe de compartilhá-la. Amém? Deus abençoe.